Aí, galera! Capivara na área! Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos animais mais queridos do Brasil. Essa galera que parece um sofá de grama ambulante, mas que tem um monte de segredos engraçados. Prepare-se para rir e aprender com essas curiosidades incríveis. Porque quando a gente fala de capivara, a gente fala de resenha, de zootécnica, de bicho gente boa. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora lá. Capivara é o maior roedor do mundo. Mas calma, não é para ter medo não. Imagina um cachorro grande, tipo um labrador. Agora dobra o tamanho. A capivara pode chegar a 1,5 m de comprimento. É maior que eu quando sento na privada. E o peso? Já pensou em carregar uns sacos de arroz de 50 quilos? Pois é, a capivara carrega isso tudo e ainda fica de boa, só tirando onda na lagoa. Comparada com os outros roedores, tipo um ratinho, a capivara parece que veio de outro planeta. É tipo comparar um Fusca com uma caminhonete. Imagina só a casa da gente se a capivara fosse um rato normal. Ia ter comida para todo mundo. Mas, falando sério, a gente tem que respeitar a capivara, viu? Ela é grandona, mas é gente fina. Ela é praticamente uma sereia de água doce. Essa galera adora nadar. Passa horas na água, só de boa curtindo a vida. Elas têm até membranas entre os dedos, tipo uns pés de pato naturais. É para nadar igual a um peixe. E mergulhar. Isso elas mandam de letra. Ficam lá no fundinho, só observando a gente, tipo uns agentes secretos da natureza. E o mais engraçado é que a capivara usa a água para tudo. Sabe aquela galera que tá sempre junta para tudo? Então, as capivaras também são assim. Elas vivem em bandos enormes, tipo uma excursão da escola. Elas andam juntas, comem juntas, tomam banho de sol juntas. É muita amizade para um bicho só. E essa união faz toda a diferença na vida delas. Sabe por quê? Porque uma ajuda a outra a se proteger, a cuidar dos filhotes. É tipo uma grande família. E o mais legal é que elas se comunicam de um jeito muito engraçado. Usam vários sons, tipo assobios, grunhidos. Imagina só a bagunça quando a galera toda resolve conversar ao mesmo tempo. Se tem uma coisa que a capivara leva a sério, é a saúde bucal. Sabe por quê? Porque os dentes dela nunca param de crescer. É isso mesmo que você ouviu. É tipo a gente nunca mais precisar ir ao dentista. Mas tem um porém. Se ela não roer nada, os dentes crescem e viram um problemão. É por isso que a capivara tá sempre mastigando alguma coisa. Grama, raízes, plantas. Tudo vira escova de dente para elas. Elas são tipo uns cortadores de grama ecológicos. E o mais engraçado é que elas usam os dentes para tudo. Para se defender, para cortar comida. É a ferramenta multiuso da natureza. E para quem pensa que capivara come carne, se enganou. Essa galera é vegetariana raiz. Elas amam um verde, uma plantinha, uma graminha. É tipo um churrasco vegetariano da natureza. Elas passam o dia pastando, igual a umas vaquinhas em miniatura. E o cardápio é variado, viu? Capim, folhas, frutas. É a salada completa da selva. Elas são tipo uns chefes de cozinha da natureza, sempre experimentando novos sabores. E o mais legal é que elas ajudam a espalhar as sementes das plantas que comem. É tipo um serviço de jardinagem gratuito para a natureza. E aí, gostaram de saber mais sobre as capivaras? Viram só como elas são animais incríveis e divertidos? Espero que tenham dado boas risadas com as histórias e curiosidades que contei para vocês. Deixe seu like se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam mais sobre esses animais fantásticos. Imaginem só, eu, atolado até os joelhos num pântano da Flórida, sol rachando, a umidade grudada em mim como se fosse uma segunda pele. Eu estava caçando jacarés americanos. De repente,
2 olhos emergiram da água escura, seguidos por um focinho cheio de dentes. Deixa eu te contar, aquele primeiro encontro me deu cada arrepio, mas também acendeu em mim uma fascinação por essas criaturas incríveis que dura até hoje. Crocodilos e jacarés, frequentemente confundidos um com o outro, são mais do que apenas predadores pré-históricos. Eles são partes vitais de seus ecossistemas, desempenhando papéis cruciais na manutenção do equilíbrio. Ao longo dos anos, tive incontáveis encontros com esses répteis magníficos, cada um mais emocionante que o anterior. Preparem-se para uma aventura selvagem, maravilhosa e que com certeza fará vocês apreciarem esses répteis antigos. Vocês sabiam que crocodilos e jacarés são parentes distantes dos dinossauros? É verdade! Esses fósseis vivos estão por aí há milhões de anos, testemunhando o surgimento e a queda de incontáveis espécies. Que árvore genealógica impressionante, hein? Agora, vamos falar de dentes. Um crocodilo pode trocar de dentes 3.000 vezes durante a vida. E não são aqueles dentinhos branquinhos comuns, não. São projetados para agarrar, esmagar e rasgar, tornando-os os talheres definitivos do reino animal. Mas não se deixem enganar por esses dentes. Os crocodilos são pais surpreendentemente cuidadosos. As mães crocodilo guardam seus ninhos ferozmente e até carregam seus filhotes na boca para protegê-los. Isso que eu chamo de amor durão. Como você diferencia um crocodilo de um jacaré? A resposta está no focinho. Os jacarés têm um focinho largo e arredondado, em forma de U. Os crocodilos, por outro lado, têm um focinho mais longo e pontudo, em forma de V. Outra dica: quando um crocodilo fecha a boca, você ainda pode ver seus dentes inferiores para fora. Os dentes inferiores de um jacaré ficam escondidos atrás da mandíbula superior. É como brincar de esconde-esconde com dentes. Por último, vamos falar de localização. Os jacarés americanos preferem habitats de água doce, como pântanos e rios. Os crocodilos, sendo mais adaptáveis, toleram ambientes de água doce e salgada, frequentemente encontrados em estuários e áreas costeiras. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, fique de olho e veja se consegue identificar a diferença. Quando se trata de caça, crocodilos e jacarés são mestres da furtividade. Eles ficam à espreita sob a superfície da água, camuflando-se perfeitamente com o ambiente. Com apenas os olhos e as narinas expostos, eles perseguem pacientemente suas presas. Então, bam! Com uma explosão repentina de velocidade, eles saltam da água com as mandíbulas abertas, prontos para agarrar sua refeição desavisada. Que ataque surpresa! Suas caudas poderosas os impulsionam pela água com força incrível, enquanto suas patas com membranas os ajudam a se mover com agilidade surpreendente. Esses predadores pré-históricos são os caçadores de emboscada definitivos, provando que a paciência realmente compensa. Segurem seus chapéus, pessoal, porque agora a coisa fica realmente selvagem. Crocodilos e jacarés estão por aí há mais de 200 milhões de anos. Isso mesmo, eles dividiram o planeta com os dinossauros. Esses répteis antigos testemunharam alguns dos eventos mais incríveis da história da Terra. Eles sobreviveram a eras glaciais, erupções vulcânicas e até impactos de asteroides. É muita resiliência, minha gente. A capacidade deles de se adaptar a ambientes em mudança é uma prova de seu sucesso evolutivo. Eles são um elo vivo com o passado pré-histórico do nosso planeta, nos lembrando do poder e da maravilha do mundo natural. Como predadores de topo, eles ajudam a controlar as populações de peixes, aves e mamíferos. Sua presença garante um equilíbrio saudável na cadeia alimentar. Eles são os guardiões de seus domínios aquáticos, mantendo a ordem e a estabilidade. Seus locais de nidificação também fornecem abrigo e proteção para outros animais, criando um paraíso para a biodiversidade. Então, da próxima vez que virem um crocodilo ou jacaré,
Lembrem-se de que eles são mais do que predadores com dentes afiados. Eles são membros essenciais de uma teia de vida delicada e interconectada. Você provavelmente já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo, que implica tristeza insincera, tipo aquela pessoa que chora e você sabe que é só drama, tipo novela mexicana. Mas você sabia que os crocodilos realmente choram? É verdade. No entanto, as lágrimas deles não são um sinal de tristeza ou remorso. Os crocodilos têm dutos lacrimais especiais que ajudam a lubrificar os olhos, especialmente quando estão fora da água por um tempo. Às vezes, essas lágrimas também são liberadas durante a alimentação, mas não porque eles se sentem mal pela presa. É simplesmente uma resposta fisiológica, semelhante a quando nossos olhos lacrimejam quando bocejamos ou cortamos cebola. Então, embora o ditado possa ser enganoso, o fenômeno por trás dele é um exemplo fascinante das adaptações únicas encontradas no reino animal. Crocodilos e jacarés possuem sentidos incríveis que os ajudam a prosperar em seus mundos aquáticos. Sua visão é particularmente impressionante. Eles têm uma membrana especial, chamada membrana nictitante, que age como um par de óculos de proteção embutidos, permitindo que enxerguem claramente debaixo d'água. Eles também têm um senso de audição aguçado, graças a pequenas aberturas auriculares externas localizadas atrás dos olhos, e não subestime o olfato deles. Crocodilos e jacarés têm focetas sensoriais no focinho, permitindo que detectem até os cheiros mais fracos. Mas seu sentido mais notável é a capacidade de detectar vibrações na água. Eles têm receptores sensíveis à pressão ao longo de suas mandíbulas, que os ajudam a localizar presas mesmo nas águas mais turvas. É como ter o dedo no pulso do ambiente. Como descobrimos, crocodilos e jacarés são criaturas incríveis, perfeitamente adaptadas aos seus ambientes e desempenhando papéis vitais na manutenção do equilíbrio ecológico. Esse bicho é muito doido. Que perigo! Que loucuragem! Sabe aquele bicho que parece ter vindo de outro planeta? Esse é o canguru. Ele é grande, forte e tem cada mania engraçada. Já viu um animal que carrega o filhote numa bolsa e que dá uns pulos gigantes? Só podia ser o canguru. Ele vive lá na Austrália, um lugar cheio de bichos diferentes. O canguru é tipo um símbolo de lá, sabe? Ele é tão importante que até aparece na moeda deles. Mas não pense que ele é só estranho, não. O canguru é um bicho muito legal e eu vou te contar tudo sobre ele. Que pança é essa? Você já viu a barriga de um canguru? Parece que ele comeu uma melancia inteira. Mas calma, não é comida não. É a bolsa onde a mamãe canguru carrega seu filhotinho. A bolsa é quentinha e confortável, tipo um berço ambulante. Lá dentro, o filhote mama, dorme e fica protegido de tudo. É ou não é a mãe mais preguiçosa do mundo? Brincadeira, canguru. E não pense que a bolsa é pequena, não. Cabe até um canguru adolescente lá dentro. Imagina só a bagunça. Você sabe como nasce um canguru? É muito engraçado. O bebê canguru nasce pequenininho, pequenininho mesmo. Ele é do tamanho de uma abelha. Dá para acreditar? Aí, ele escala a barriga da mãe e se enfia na bolsa. É uma aventura e tanto. Na bolsa, ele encontra o leite da mamãe e fica lá, crescendo, crescendo, até ficar grande o suficiente para sair. E sabe o que é mais legal? A mamãe canguru pode ter até 3 filhotes de idades diferentes ao mesmo tempo. Um na barriga, outro na bolsa e outro já grandinho pulando por aí. Que família numerosa! Se tem uma coisa que o canguru sabe fazer bem é pular. Ele pula tanto que parece que está voando. Seus pulos são enormes, maiores que um carro. É cada salto que até assusta. É só pular, ele não pula, velho, não se agarra. E não pense que ele usa só as pernas traseiras para pular, não. A cauda também ajuda. Ela serve de apoio e equilíbrio, tipo um terceiro pé. É muita ginga. Com esses pulos incríveis, o canguru escapa dos seus predadores, como o dingo, um cachorro selvagem da Austrália. É cada corrida maluca.
Tô querendo fazer uma doideira aqui, velho. Canguru brigão. Apesar de parecer calminho, o canguru sabe se defender. Quando dois machos brigam por uma fêmea, sai de baixo. Eles usam as patas dianteiras para dar socos e as traseiras para dar chutes. É um verdadeiro ringue de luta. E a cauda? Ah, a cauda serve para dar uns bons golpes. É cada rabo flá na cara que dá dó. Mas não se preocupe. Essas brigas são mais para mostrar quem manda no pedaço. Ninguém sai muito machucado, não. Sabe o que o canguru gosta de comer? Ele adora um capim verdinho. É um verdadeiro comilão. Ele passa o dia pastando, mastigando, mastigando. Parece até a gente comendo pipoca no cinema. E não pense que ele é chato para comer, não. O canguru também gosta de folhas, frutas e flores. É um verdadeiro gourmet da natureza. Mas o prato principal mesmo é o capim. Quer saber como é um dia na vida de um canguru? É pura aventura. De manhã cedinho, ele acorda e já vai procurar um capim fresquinho para comer. Depois do café da manhã, é hora de brincar com os amigos. Eles adoram pular, lutar e correr uns atrás dos outros. É uma farra só. À tarde, o calor aperta e o canguru procura um lugar com sombra para descansar. Quando a noite chega, ele se junta à sua família para dormir juntinho, quentinho e protegido. Essa é fácil. Só tem canguru na Austrália porque esse bicho é muito especial. Ele só se adaptou a viver nesse país cheio de mistérios. O clima, a vegetação, tudo lá é perfeito para o canguru. É como se a Austrália fosse a casa do canguru e ele não quisesse morar em outro lugar. Mas quem pode culpá-lo? A Austrália é incrível, com praias lindas, florestas exuberantes e um céu azul de tirar o fôlego. Fica tranquilo, hein? Fica tranquilo que aqui é só amor, hein? E aí? Gostou de conhecer o canguru? Esse bicho é demais, né? Ele é engraçado, diferente e muito especial. Com certeza, um dos animais mais legais do mundo. Se você tiver a chance de visitar a Austrália, não deixe de procurar pelos cangurus. Mas cuidado para não chegar muito perto, hein? Eles são fofinhos, mas podem dar cada susto. E aí, trombadinhas? Gente, vamos falar de elefante. Bicho grande, né? Tipo muito grande. Imagina um carro, agora coloca um em cima do outro. É quase um elefante. Brincadeira, é bem maior. E o mais legal é que, apesar do tamanho, eles são uns fofos. Sabe quando você tá feliz e quer abraçar o mundo? Eles usam a tromba. É tipo um braço, mão, nariz, tudo junto. E não é só pra dar oi, não. Eles usam pra comer, beber, tomar banho. Imagina a praticidade. Vocês não acreditam no tanto que esses bichos comem. É mato, fruta, raiz. É tipo eu na casa da minha avó, sabe? Imagina passar o dia inteiro comendo. É basicamente a vida de um elefante. É tipo um rodízio sem fim. E a quantidade de comida, quilos e mais quilos de planta. E não é só comer, não. Eles ainda bebem uns 200 litros de água por dia. É tipo encher uma banheira, sabe? E olha, eles não dispensam uma sobremesa, não. Frutas são as favoritas. É ou não é a vida perfeita? Comer, dormir, passear. Só faltava um Netflix, né? Brincadeira, gente. Mas falando sério, esses grandões são incríveis. Sabe quando você encontra seus amigos e fica horas batendo papo? Com os elefantes é a mesma coisa. Eles são super sociáveis e vivem em grupos, tipo uma galera unida curtindo a vida. E quem comanda a turma? As mamães elefantes, claro. Elas são tipo as líderes da galera, organizando tudo e protegendo a família. E os filhotes? Ah, esses ficam grudados nas mães, igual chiclete. E o mais legal é que eles se ajudam. É tipo aquela amizade que a gente sabe que pode contar pra tudo. Se um elefante está triste, os outros dão apoio, fazem carinho. É muita fofura para um animal só. E quando a galera se junta, é festa na certa.
Eles brincam, se divertem, tomam banho de lama. É tipo um dia no spa, sabe? Só que bem mais divertido. Se tem uma coisa que elefante leva a sério, é a soneca da tarde. Imagina um gigante desses tirando um cochilo. É muita fofura para um animal só. E eles não dormem de qualquer jeito, não. Às vezes, deitam na grama, outras vezes preferem encostar em uma árvore. É tipo escolher o travesseiro perfeito. E o ronco? Ah, esse é de dar medo. Mas o mais engraçado é que eles não dormem muito tempo seguido, não. É só para recarregar as energias e voltar para a maratona de comer. Afinal, ser um gigante dá muita fome, né? E aí, já escolheu sua posição favorita para tirar uma soneca? Porque depois dessa, deu até sono, né? Paixonites elefantescas. Corações enormes em busca de romance. E quando o assunto é amor, os elefantes são uns românticos. Eles demonstram afeto de diversas formas. E quando se apaixonam, é pra valer. É tipo conto de fadas, sabe? Os machos, por exemplo, ficam todos derretidos pelas fêmeas. Fazem de tudo para conquistá-las, demonstrações de força, carinhos com a tromba. É tipo um Tinder da selva, só que bem mais fofo. E as elefantas? Não são bobas, não. Elas sabem bem o que querem e escolhem a dedo seus parceiros. Afinal, com um coração daquele tamanho, não dá para se contentar com qualquer um, né? E quando o casal se forma, é amor para toda a vida. Eles cuidam um do outro, protegem os filhotes. É uma história de amor digna de um filme da Disney. Eles são grandes, são desajeitados e, vamos admitir, um pouco esquisitos. Mas debaixo dessa armadura de pele grossa e chifre pontudo, os rinocerontes são criaturas fascinantes, cheias de personalidade. Imagine um cruzamento de um tanque de guerra com um hipopótamo. Adicione um chifre, ou dois, e você terá uma ideia geral da aparência desses gigantes gentis. Apesar da aparência intimidadora, os rinocerontes são, em sua maioria, herbívoros pacíficos. Eles preferem passar seus dias pastando tranquilamente, tomando banhos de lama e, ocasionalmente, coçando as costas em uma árvore. Infelizmente, a vida de um rinoceronte não é só paz e banhos de lama. A caça ilegal, motivada pela busca gananciosa por seus chifres, coloca em risco a sobrevivência dessas criaturas incríveis. Prepare-se para se apaixonar pelos rinocerontes. Se você está planejando suas próximas férias e busca aventura fora do comum, esqueça Paris ou Nova York. Que tal um safari para observar rinocerontes na natureza? Calma, você não precisa aprender a falar rinoceronte em Swahili ainda. Antes de embarcar nessa expedição, vamos explorar os principais destinos onde esses gigantes charmosos residem. Na África, você pode encontrar duas espécies de rinocerontes. O rinoceronte branco, que apesar do nome, tem a pele mais para cinza, e o rinoceronte negro, famoso por seu temperamento um pouco mais explosivo. Já na Ásia, é possível se deparar com o rinoceronte indiano, o gigante de chifre único, e com os raros rinocerontes de Sumatra e de Java, que infelizmente estão criticamente ameaçados de extinção. De savanas a florestas tropicais, os rinocerontes demonstram grande adaptabilidade quando o assunto é escolher um lar. Mas, como bons amantes da paz, eles preferem locais com bastante comida, água fresca e, claro, muito espaço para evitar conflitos com outros animais, ou com turistas muito entusiasmados. Esqueça os banquetes extravagantes e os jantares à luz de velas. Os rinocerontes são criaturas de gostos simples quando se trata de comida. Eles são herbívoros dedicados, o que significa que suas refeições são 100% à base de plantas. Nada de carne, frango ou peixe para esses gigantes. O cardápio varia de acordo com a espécie e o local onde vivem. Mas, em geral, grama, folhas, frutas, raízes e brotos compõem o prato principal. Imagine só, um rinoceronte adulto pode consumir até 50 quilos de vegetação por dia. É muita salada, não é mesmo? E não pense que a vida de um rinoceronte vegetariano é monótona.
Eles têm seus petiscos favoritos, como frutas suculentas e brotos macios, e até usam seus lábios flexíveis para arrancar as folhas mais saborosas dos galhos mais altos. Quem diria que ser vegetariano poderia ser tão aventureiro? Apesar da aparência intimidadora, as mães rinocerontes são verdadeiros exemplos de amor e dedicação. Elas protegem seus filhotes com unhas e dentes, e chifres, claro, e dedicam anos de suas vidas para garantir que seus rebentos cresçam fortes e saudáveis. A gestação de um rinoceronte dura cerca de 15 meses, um pouco mais que o tempo de espera por uma pizza em um dia movimentado. Quando o bebê rinoceronte finalmente chega ao mundo, ele já é um pequeno gigante, pesando cerca de 40 quilos. As mães rinocerontes são extremamente protetoras e cuidadosas com seus filhotes. Elas amamentam seus bebês por até 2 anos, ensinam tudo o que sabem sobre sobrevivência na savana e os defendem bravamente de qualquer ameaça, seja ela um leão faminto ou um bando de hienas sorridentes. E não pense que os filhotes de rinocerontes são uns anjinhos. Eles são brincalhões, curiosos e adoram correr pela savana, testando os limites da paciência de suas mães. Mas, no final do dia, não há nada como um abraço quentinho e um pouco desajeitado da mamãe rinoceronte para terminar o dia com chave de ouro. Com um chifre pontudo e uma massa corporal que pode chegar a 2 toneladas, o rinoceronte não precisa se esforçar muito para parecer intimidador. Mas, apesar da aparência de durão, ele é um animal pacífico que prefere evitar conflitos. No entanto, se provocado ou ameaçado, o rinoceronte não hesitará em usar sua força e agilidade para se defender. Sua principal arma é, sem dúvida, o chifre, que pode crescer até 1,5 metros de comprimento e é usado para arremessar, empurrar e, em casos extremos, até mesmo perfurar seus oponentes. Mas não se engane, o rinoceronte não se resume a um chifre afiado. Ele pode correr a até 55 km por hora, o que é mais rápido do que um cachorro em um parque, e sua audição e olfato apurados o ajudam a detectar ameaças à distância. Portanto, se você encontrar um rinoceronte na natureza, lembre-se de admirá-lo de longe, com respeito e admiração. Afinal, ninguém quer testar a fúria de um gigante gentil, não é mesmo? Infelizmente, a beleza e a imponência do chifre do rinoceronte se tornaram uma maldição para a espécie. Em algumas culturas, acredita-se que o chifre tenha propriedades medicinais milagrosas, o que levou a um aumento na caça ilegal e no comércio cruel desses animais. Essa crença, totalmente infundada, coloca em risco a sobrevivência dos rinocerontes. O chifre, composto por queratina, a mesma substância que forma nossas unhas e cabelos, não possui nenhum poder curativo comprovado. É como acreditar que cortar o próprio cabelo pode curar uma gripe. A caça ilegal é uma ameaça real e cruel. É como roubar o sorriso de uma criança, apagar uma obra de arte inestimável ou silenciar para sempre uma melodia encantadora. É preciso combater essa prática absurda e proteger os rinocerontes da ganância humana. Diversas organizações e pessoas dedicadas ao redor do mundo estão trabalhando incansavelmente para proteger esses animais incríveis da extinção. Esses heróis da vida real se dedicam a combater a caça ilegal, proteger os habitats naturais dos rinocerontes, criar programas de reprodução em cativeiro e conscientizar a população sobre a importância da conservação da espécie. É um trabalho árduo, que exige coragem, paixão e muita dedicação. Mas, com cada rinoceronte salvo, com cada passo dado em direção a um futuro mais sustentável, a esperança se renova e a chama da vida continua a brilhar. O Rei Leão. Mais para o leão comediante, né não? Qual a diferença entre um leão e um comediante? Um é o rei da selva, e o outro... Bom, digamos que ambos sabem como animar uma plateia. Vamos mergulhar fundo no mundo dos leões, essas criaturas majestosas e jubalásticas que dominam a savana.
Prepare-se para revelações rugidoras, momentos de cair a juba e talvez até algumas risadas pelo caminho. Vamos falar sobre tudo, desde seu estilo de vida surpreendentemente tranquilo. Spoiler, eles dormem muito, até suas dinâmicas familiares. O mundo é das leoas, a gente só vive nele. Então, apertem os cintos. Gatões, tamanho família. Dando uma olhada no físico de um leão. Beleza, vamos ao básico. Leões são praticamente gatos gigantes. E não estamos falando de gatinhos. Estamos falando de músculos poderosos, garras afiadas que fariam inveja ao Edward Mãos de Tesoura e dentes que provavelmente poderiam morder uma melancia inteira de uma só vez. Mas olha só, você sabia que leões machos e fêmeas são bem fáceis de diferenciar? É tudo por causa da juba. Aqueles cachos exuberantes que fluem da cabeça de um leão macho, é o jeito deles dizerem: "E aí, gatinhas, saca só essa jubona." Com essa juba nem precisa de sol para iluminar a savana. As leoas, por outro lado, arrasam com o visual liso e sem juba, o que, sejamos honestos, faz todo o sentido. Imagina tentar caçar na grama alta com todo aquele cabelo na cara. As minas só querem se divertir, caçando. O mundo é das leoas. Falando em caçar, aqui vai uma curiosidade no mundo dos leões. São as damas que trazem o bacon, quer dizer, a carne. As leoas são caçadoras incríveis, trabalhando juntas como uma equipe bem lubrificada e cheia de garra para derrubar suas presas. Elas usam uma combinação de furtividade, velocidade e aquelas garras e dentes impressionantes para capturar suas refeições. Não se preocupem, vamos falar mais sobre suas técnicas de caça. Então, como os leões caçam na prática? Bom, imagine só, você é uma zebra, só cuidando da sua vida, mastigando umas graminhas. De repente, você ouve um farfalhar nos arbustos. Vira a cabeça e bam! Uma leoa se lança em você com a velocidade de um raio. Essa é apenas uma das maneiras como os leões caçam. Às vezes, eles usam suas pernas poderosas para perseguir suas presas, enquanto outras vezes, eles contam com sua camuflagem e furtividade para se aproximar o suficiente para um ataque surpresa. E não vamos esquecer daqueles dentes e garras. Valores familiares dos leões. Mamãe sabe mais. Beleza, chega de falar de caça por enquanto. Vamos falar de algo um pouco mais comovente. Famílias de leões. Um grupo de leões é chamado de bando, e é basicamente como um grande encontro de família peludo. Tem as leoas mamães, que são ferozmente protetoras com seus filhotes, os próprios filhotes brincalhões e, às vezes, até alguns tios ou irmãos por perto. As leoas são mães incrivelmente dedicadas, passando meses ensinando a seus filhotes tudo o que eles precisam saber sobre caça, socialização e sobrevivência na natureza. Cantinho dos filhotes. Adoráveis ou ágeis. Predadores em treinamento. Os filhotes de leão são inegavelmente adoráveis, com seus olhos grandes, orelhas fofinhas e travessuras divertidas. Mas não se deixe enganar pela fofura. Essas bolinhas de pelo já estão aprendendo as manhas de ser um predador. Eles passam seus dias lutando com seus irmãos, perseguindo borboletas, e às vezes, o rabo dos pais, e praticando suas habilidades de caça em qualquer coisa que se mova. É basicamente uma selva de brinquedos de leão, e esses filhotes estão se divertindo muito. Por que Rei da Selva? Desvendando o mito. Agora vamos falar do elefante na sala. Ou melhor, do leão na selva. Por que os leões são chamados de Rei da Selva se eles nem vivem na selva? Bem, acontece que isso é um pouco errado. Os leões realmente vivem em pastagens abertas e savanas, não em selvas. O título de Rei da Selva provavelmente surgiu porque os leões estão praticamente no topo da cadeia alimentar em seu habitat. Eles são poderosos, majestosos e têm um rugido que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Um evento de juba. É tudo sobre o cabelo. Vamos falar sobre aquela juba de novo, vamos? Não é só uma questão de moda, sabe? A juba de um leão
É, na verdade, uma parte muito importante de sua anatomia. Para começar, ela os faz parecer maiores e mais intimidadores, o que é útil quando eles estão enfrentando rivais ou tentando impressionar parceiras em potencial. A carinha dele. A juba também ajuda a proteger seus pescoços durante as lutas, como um tipo de escudo peludo. Fatos divertidos, curiosidades rugidoras. Cobrimos muito terreno hoje, mas sempre há mais para aprender sobre essas criaturas incríveis. Aqui estão alguns fatos divertidos para impressionar seus amigos. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Os leões são os únicos felinos que vivem em grupos chamados bandos. Apesar de seu tamanho, os leões são surpreendentemente rápidos, capazes de correr a até 80 quilômetros por hora em curtos períodos. As leoas costumam sincronizar seus nascimentos, o que significa que vários filhotes de diferentes mães serão criados juntos em um bando. Então, aí está, um vislumbre do fascinante mundo dos leões. Eles são mais do que apenas criaturas majestosas com jubas impressionantes. São animais complexos e sociais, com comportamentos e adaptações únicas que os tornam verdadeiras maravilhas do reino animal. Sabe aquele som que você ouve em filme de terror na floresta escura? Aquele que arrepia até o último fio de cabelo? Pois é, meus amigos. Hoje vamos falar das donas dessa risada icônica, as hienas. Segura essa! Muita gente acha que elas são só umas vilãs de desenho animado, tipo as do Rei Leão, sabe? Mas a parada é muito mais complexa, muito mais sinistra e, acredite se quiser, muito mais fascinante. Elas não estão só dando uma gargalhada à toa. Esse som é um código, né? Uma linguagem. Achei o rango! Corre que o bicho tá pegando! Vamos combinar, a risada delas é uma coisa de maluco. É meio cômica, mas ao mesmo tempo dá um medinho, né não? É como se o Coringa decidisse dar um rolê pela savana africana. Você fica sem saber se ri junto ou se sai correndo desesperado. Essa dualidade é o que torna as hienas tão incríveis. Se você acha que a sociedade das hienas é bagunçada, se liga nessa bomba, é o contrário. Elas vivem em grupos super organizados chamados clãs, que podem ter até 80 membros. E aqui vem o plot twist, a virada de roteiro digna de final de temporada. Quem manda em tudo são as fêmeas. Isso mesmo, meu caro. É um matriarcado poderoso. As fêmeas são maiores, mais fortes, mais agressivas que os machos. Elas comem primeiro, escolhem os melhores lugares para descansar. Tomam todas as decisões importantes. É o girl power levado ao extremo, diretamente da savana. Os machos ficam na base da hierarquia, comendo por último, tendo que mostrar muito respeito. A fêmea alfa, a rainha do clã, é a chefe suprema. Todas as outras fêmeas e seus filhotes vêm logo abaixo dela. A posição social é herdada pela linhagem materna. Ou seja, se sua mãe é da alta cúpula, você já nasce com moral no clã. É tipo uma nobreza selvagem, tá ligado? Essa hierarquia rígida é fundamental para a sobrevivência do grupo. Ela evita conflitos desnecessários por comida e garante que os filhotes mais importantes recebam o melhor cuidado e proteção. Os filhotes são criados de forma comunitária. É uma creche selvagem. As mães são dedicadas. Esse cuidado coletivo prova a inteligência social. Agora vamos falar de rango, porque saco vazio não para em pé, nem na savana. Quando o assunto é comida, as hienas são oportunistas. Elas não fazem cerimônia, meu amigo. O cardápio é variado. A regra é clara. Se dá para comer, tá valendo. Muita gente acha que é só ladra de carcaças, esperando o leão terminar. E sim, fazem isso muito bem. Faxineiros que evitam doenças. Mas não se engane. As hienas são caçadoras eficientes e brutais. Caçam em equipe, com estratégias de arrepiar. Perseguem genu, zebra, por quilômetros, revezando-se para cansar o alvo. Não têm a explosão do guepardo, mas vencem pelo cansaço. Quando cercam,
O ataque é coordenado e implacável. A união faz a força e o banquete é garantido para o clã. E a mordida? A mordida é outro nível. A hiena malhada tem uma das mandíbulas mais poderosas entre os mamíferos. Esmagam e comem ossos. Isso mesmo, ossos como biscoito de polvilho. Extraem a medula, aproveitamento de 100%. Ácidos estomacais superpotentes digerem ossos, casco, chifres. Uma adaptação perfeita. Então lembra, caçadoras habilidosas e os melhores recicladores do planeta. Respeito máximo. Chegamos na parte mais esperada, a famosa risada. Por que diabos as hienas riem? Primeiro, vamos quebrar um mito. Essa risada sinistra raramente tem a ver com alegria ou humor. Na verdade, é o contrário. A gargalhada, aguda e repetitiva, é geralmente um sinal de estresse, excitação nervosa, submissão. Pensa assim. Quando uma hiena de status mais baixo está perto de uma carcaça e uma dominante se aproxima, ela pode soltar essa risada. Epa, calma aí, tô nervoso. Não me machuca, só quero um pedacinho. É um som para apaziguar a situação. Mais comum em disputas por comida. Imagine, banquete gigante, todo o clã querendo parte, adrenalina a 1000. As de ranking inferior começam a emitir a risada nervosa. O tom e a velocidade variam, indicando o nível de estresse. É um grito de ansiedade do mundo selvagem. Mas a comunicação é uma orquestra. Uivos longos, os whoops, ouvidos a quilômetros, reúnem o clã, demarcam território, localizam membros. Cada hiena tem um whoop único, como assinatura vocal. Há grunhidos, gemidos, gritos, cada um com propósito. A risada que virou meme e trilha de terror é, na prática, ferramenta social crucial. Mantém a hierarquia, evita conflitos e reflete a complexidade da vida em grupo. É a trilha sonora da savana, perigo e oportunidade em estéreo. Vamos ser sinceros, as hienas não ganharam o concurso de Miss Simpatia, muito por causa de Hollywood e fábulas antigas, vilãs traiçoeiras, burras, covardes, Shenzi, Banzai, Ed, caricaturas famosas, hilárias, mas retratadas como capangas incompetentes e maldosas. Essa imagem grudou. A verdade é outra. As hienas são dos mamíferos mais inteligentes. Estudos mostram. Resolvem problemas, rivalizam com alguns primatas. Contam, reconhecem vozes individuais do clã, usam estratégias complexas de cooperação. Dorso inclinado, pescoço grosso, andar desengonçado, sem a elegância do leopardo nem a majestade do leão, mas obra-prima da evolução. Pernas dianteiras resistem a longas perseguições. Pescoço poderoso carrega carne e quebra ossos. Beleza não convencional. Funcional. Máquinas de sobrevivência. É hora de rever conceitos. Não são vilãs. Mães dedicadas, membros leais, predadores eficientes, papel vital no ecossistema, limpam a savana e mantêm o equilíbrio. Reduzir a estereótipos é ignorar a riqueza da natureza. Elas merecem ser vistas como sobreviventes inteligentes e fascinantes. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo maluco e incrível das hienas. E aí, sua visão sobre elas mudou um pouquinho? Espero que sim. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje, é que a hiena é muito mais do que uma risada macabra na noite. Exemplo da natureza. Complexa, brutal e cheia de uma beleza estranha. A risada, que parece caótica, faz parte de uma ordem social sofisticada, uma linguagem que dita as regras da vida e da morte na savana. Aparência e hábitos são milhões de anos de evolução, moldados para sobreviver no extremo. Força, inteligência, cooperação, lições poderosas. Às vezes, para sobreviver, é preciso ser duro, barulhento e não ligar para o que pensam. E ter um bom grupo de amigos. Hoje enfrentam perda de habitat e conflito com humanos. Proteger é entender seu verdadeiro papel. Não são monstros, são peças essenciais do quebra-cabeça ecológico. Sem os faxineiros da savana, o equilíbrio quebra
e as consequências são graves. Conhecer é o primeiro passo para proteger. Então, da próxima vez que ouvir a risada de uma hiena, num documentário ou filme, pense: há uma mãe protegendo filhotes, um clã se comunicando, um caçador se preparando. A risada é a trilha sonora da resiliência. E se der aquele arrepio, sorria. Você está ouvindo a voz pura e selvagem da sobrevivência. E isso, meu amigo, é de uma beleza assustadoramente incrível. Aranhas. Só o nome já causa arrepios em algumas pessoas. Essas criaturas de 8 patas frequentemente evocam medo e repulsa. Mas será que elas são mesmo os monstros que imaginamos? A verdade é que as aranhas são animais fascinantes com um papel crucial no nosso mundo. As aranhas são aracnídeos, não insetos. Elas pertencem a um grupo diverso que inclui escorpiões, carrapatos e ácaros. Existem mais de 48 mil espécies de aranhas conhecidas, cada uma com características únicas. As aranhas carregam uma certa mística. Apesar da sua reputação, a maioria das aranhas é inofensiva para os humanos. São criaturas tímidas que preferem evitar confrontos. Na verdade, as aranhas desempenham um papel vital no controle das populações de insetos, tornando-as essenciais para o nosso ecossistema. Então, vamos mergulhar no fascinante mundo das aranhas e descobrir a verdade por trás dessas criaturas frequentemente incompreendidas. As aranhas possuem uma estrutura corporal única que as diferencia dos insetos. Seus corpos são divididos em 2 partes principais: o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax abriga os olhos, as peças bucais e as 8 patas da aranha. Ao contrário dos insetos, as aranhas não têm antenas. Um dos aspectos mais fascinantes da anatomia da aranha são as fiandeiras produtoras de seda. Localizadas na parte traseira do abdômen, esses órgãos tecem fibras de proteína que criam teias, abrigos e até casulos de ovos. A seda produzida pelas aranhas é incrivelmente forte e elástica, superando até mesmo os fios de aço mais finos em sua resistência à tração. As aranhas também possuem um número variável de olhos, sendo que a maioria tem 8. Esses olhos trabalham juntos para fornecer à aranha um amplo campo de visão. Algumas aranhas, como as aranhas saltadoras, têm uma visão excepcional, permitindo que elas persigam e ataquem suas presas com notável precisão. A seda de aranha é uma maravilha da natureza. É mais forte que o aço em relação ao peso e mais elástica que a borracha. As aranhas usam sua seda para uma variedade de propósitos, incluindo a construção de teias, captura de presas e construção de abrigos. O processo de produção da seda é fascinante. As aranhas têm glândulas especiais em seu abdômen que produzem seda líquida. Essa seda líquida é então forçada através de minúsculos orifícios nas fiandeiras, solidificando-se em contato com o ar. A aranha pode controlar a espessura, a viscosidade e até mesmo a cor da seda que produz. Diferentes espécies de aranhas criam diferentes tipos de teias, cada uma adaptada às suas técnicas específicas de caça. As aranhas tecedeiras de teias orbiculares, por exemplo, criam grandes teias circulares para capturar insetos voadores. As aranhas de funil, por outro lado, constroem teias em forma de funil com um retiro na parte inferior, onde ficam à espreita de presas desavisadas. Dos desertos às florestas tropicais, habitats de aranhas ao redor do mundo. As aranhas são criaturas incrivelmente adaptáveis, encontradas em quase todos os habitats da Terra, desde desertos escaldantes até florestas tropicais exuberantes. Elas já foram encontradas até mesmo vivendo no Círculo Polar Ártico e nas encostas do Monte Everest. Cada habitat apresenta seus próprios desafios, e as aranhas desenvolveram adaptações únicas para prosperar em seus ambientes. As aranhas do deserto, por exemplo, desenvolveram estratégias para conservar água, como se enterrar no subsolo durante as partes mais quentes do dia. As aranhas da floresta tropical, por outro lado, se adaptaram à alta umidade e à chuva constante,
muitas vezes construindo teias impermeáveis ou buscando abrigo sob as folhas. Algumas aranhas até se adaptaram a ambientes aquáticos. A aranha da água, como o próprio nome sugere, cria uma bolha de ar submersa que atua como um aparelho de respiração subaquático. Isso permite que a aranha cace insetos aquáticos e pequenos peixes. Um mundo de caçadoras. Diversas estratégias de caça das aranhas. Todas as aranhas são predadoras, alimentando-se principalmente de insetos. No entanto, suas estratégias de caça variam muito dependendo da espécie. Algumas aranhas, como as aranhas tecedeiras de teias orbiculares, são caçadoras passivas, contando com suas teias para capturar presas desavisadas. Outras, como as aranhas saltadoras e as aranhas de grama, são caçadoras ativas, perseguindo e caçando suas refeições. As aranhas saltadoras são caçadoras particularmente impressionantes. Elas têm uma visão excepcional e podem saltar distâncias incríveis, muitas vezes mais de 50 vezes o comprimento do seu corpo. As aranhas de grama são conhecidas por sua velocidade e agilidade, perseguindo suas presas com reflexos extremamente rápidos. Algumas aranhas empregam técnicas de caça mais incomuns. A aranha boleadeira, por exemplo, gira um fio de seda com um glóbulo pegajoso na ponta, que ela balança como um laço para capturar mariposas. A aranha cuspideira, por outro lado, cospe uma substância venenosa semelhante à cola que imobiliza sua presa. Essas criaturas blindadas da noite, com suas pinças prontas para agarrar e caudas preparadas para ferroar, têm uma reputação que as precede. Mas, será que eles são mesmo os vilões que pintam por aí? Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo dos escorpiões. Vamos descobrir a verdade sobre essas criaturas incríveis. Vamos separar o fato da ficção. Então apertem os cintos, aventureiros. É hora de desvendar os mistérios do escorpião. Preparem-se para se surpreender, se maravilhar e talvez até se encantar um pouquinho. Porque, acredite, esses bichinhos são muito mais do que aparentam. Escorpiões são criaturas de hábitos. Gostam de rotina. E adoram, muito mesmo, a escuridão. Imagine um dia típico na vida de um escorpião. Assim que o sol se põe, nosso amigo escorpião acorda. Bateu a fome. Hora de caçar. Escorpiões são carnívoros. Eles adoram um petisco de insetos, aranhas e até lagartixas pequenas. Depois de uma refeição daquelas, nosso amigo escorpião pode dar umas voltinhas para explorar. Mas, na maior parte do tempo, ele vai ficar de boa debaixo de uma pedra ou tronco, esperando o sol se pôr novamente. Ser um escorpião dá trabalho, viu? Escorpiões são predadores de emboscada. Eles gostam de pegar suas presas de surpresa. Usam suas pinças para agarrar suas vítimas. E aí, se necessário, injetam veneno com o ferrão. Ai, mas, se liga só, nem todas as picadas de escorpião são mortais para humanos. Na verdade, a maioria das espécies tem um veneno que causa uma dor parecida com a de uma picada de abelha. Dói? Mata? Não, pelo menos na maioria das vezes. Mas lembre-se, é sempre melhor admirar os escorpiões de uma distância segura, tá? Tipo uns 5 metros no mínimo. Existem mais de 2.500 espécies de escorpiões no mundo. Eles vêm em todos os formatos e tamanhos. Alguns são minúsculos, como o escorpião Microtítios, que é menor que sua unha. Outros, como o escorpião imperador, podem chegar a mais de 20 centímetros de comprimento. E tem também o escorpião de cauda grossa. Esse aí tem um rabo bem parrudo e um veneno potente. Com esse você não quer se meter, viu? Cada espécie de escorpião tem sua própria aparência e personalidade. Mitos sobre escorpiões desvendados. Separando o fato da ficção. Vamos esclarecer algumas coisas sobre escorpiões. Primeiramente, escorpiões não saem por aí procurando gente para picar. Eles têm muito mais medo da gente do que a gente deles. Escorpiões picam quando se sentem ameaçados, tipo na defensiva.
E aquele papo de que escorpião comete suicídio se picando? Mentira. Escorpiões são casca grossa. Aguentam muita coisa. São sobreviventes natos. Escorpiões têm uma arma secreta. Eles brilham no escuro. Mais ou menos. Sob luz ultravioleta, os escorpiões emitem um brilho azul esverdeado. Os cientistas acreditam que isso os ajuda a se encontrarem no escuro. É tipo a balada particular deles. E essa habilidade de brilhar no escuro também ajuda os pesquisadores a estudá-los na natureza. Escorpiões são mestres da sobrevivência. Eles se adaptaram a alguns dos ambientes mais hostis da Terra. Conseguem viver meses sem comida ou água. Que bichinho resistente, hein? Como eles conseguem? Escorpiões têm um metabolismo lento. Isso significa que eles conseguem economizar energia e sobreviver com pouquíssima comida. Eles também têm uma camada especial de cera no exoesqueleto que os ajuda a reter água. Escorpiões podem parecer assustadores, mas eles têm um papel importante nos ecossistemas. Ajudam a controlar a população de insetos e são fonte de alimento para outros animais, como pássaros, cobras e lagartos. Então, na próxima vez que você vir um escorpião, nada de pânico. Admire de longe. E lembre-se, essas criaturas merecem nosso respeito. Escorpiões podem não ser os bichinhos mais fofinhos do mundo, mas são definitivamente fascinantes. São resistentes, adaptáveis e cheios de surpresas. Então, vamos dar uma salva de palmas para esses aracnídeos incríveis. Eles nos lembram que o mundo natural é cheio de maravilhas e diversidade. E quem sabe, talvez você até comece a torcer por essas criaturas de 8 patas. Só lembre de admirá-las de uma distância segura. A selva. Um restaurante selvagem. Já pensou na natureza como um restaurante gigante? É tipo um buffet livre, mas com muito mais emoção. Chamamos isso de cadeia alimentar e é mais emocionante que novela das 9. Imagine um cardápio cheio de opções, plantas suculentas, insetos crocantes e animais para todos os gostos. Mas cuidado, nesse restaurante, você pode ser o almoço se não ficar esperto. No topo do menu temos os predadores, os reis da selva, os donos da boca livre, leões, tigres, tubarões, todos de barriga vazia e olhar faminto. Eles são os chefes, os que mandam na cozinha e escolhem o prato principal. Mas, como todo bom rei, sabem que precisam manter o reino em ordem. Logo abaixo, os carnívoros, lobos, onças, hienas, sempre prontos para a próxima refeição. Eles adoram uma carne macia, mas não dispensam um desafio. É como um jogo de esconde-esconde, uns correm para sobreviver, outros caçam para não morrer de fome. Uma aventura gastronômica cheia de adrenalina. E quem são os clientes preferidos? Os herbívoros, vacas, zebras, coelhos, uma salada ambulante. Eles amam um matinho verde e vivem em bando para se proteger. Afinal, ninguém quer virar banquete, né? É como diz o ditado, coelho esperto, coelho vivo e bem alimentado. Decompositores, os recicladores invisíveis da festa. E depois do banquete, é aí que entram os decompositores. Fungos e bactérias, os faxineiros da natureza. Eles são invisíveis, mas trabalham duro para limpar a bagunça. Transformam restos de comida em nutrientes para o solo, tipo mágica. Uma reciclagem completa para não faltar comida para ninguém. Quebrando um elo. E se alguém faltar para o jantar? Imagine se um ingrediente faltar na receita. É o caos na cozinha. Na natureza, é a mesma coisa. Se uma espécie desaparece, a cadeia alimentar inteira sente o impacto. É como um dominó, uma peça cai, e todas as outras vêm abaixo. Por isso, proteger a natureza é proteger a pizza de calabresa de todo mundo. O incrível ciclo da vida. Da selva para o seu prato. A cadeia alimentar é um ciclo. Da plantinha pequenininha ao grande predador, tudo está conectado.
É como um quebra-cabeça, cada peça tem seu lugar. E adivinha só? Nós, humanos, também fazemos parte dessa festa. Seja um frango grelhado ou uma salada colorida, tudo vem da natureza. A cadeia alimentar, um grande malabarismo para manter o planeta saudável. A natureza é um grande malabarista, equilibrando pratos, copos e talheres. A cadeia alimentar é a forma de manter tudo em ordem, como um maestro regerando uma orquestra. É um show de tirar o fôlego com direito a drama, comédia e muita aventura. E o melhor, é de graça para assistir. Uma aventura deliciosa e selvagem. A cadeia alimentar é uma aventura gastronômica selvagem, cheia de emoção, suspense e reviravoltas. É a natureza mostrando como a vida é interligada e deliciosa. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, lembre-se, você faz parte de algo muito maior e mais engraçado do que imagina. Bom apetite!